juntos os livros da Bíblia. Vamos cantar juntos os livros da Bíblia. 39 livros são, e no Velho Testamento estão. 39 livros são, e no Velho Testamento estão. Oh, 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 oh. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Jó. Oh, 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 oh. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel, Amós, Obadias e Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Vamos cantar agora os outros livros da Bíblia. Vamos cantar agora os outros livros da Bíblia. 27 livros são, e no Novo Testamento estão. 27 livros são, e no Novo Testamento estão. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem, meus irmãos, minhas irmãs, do Núcleo Teológico IPBAD 723. Que bênção, bem-vindos à nossa aula na unidade 3 e suas 5 lições, Então vamos começar, queridos, falando sobre uma perspectiva sociológica e cultural de missões. Então, sociologia vem de sociedade, né? Como que a sociedade se comporta, como que a sociedade vê, como que a sociedade mantém o seu comportamento. E a cultura é a lente, é como a lente, é a forma das pessoas ver o mundo, né? Então, missiologia é uma perspectiva sociológica e cultural de missões. Então, uma visão da sociedade e cultural. Então, a gente tem que, para implantar, lembra o que é missões? É implantar o reino de Deus. Implantar o reino de Deus nesse mundo. Como você vai implantar o reino de Deus em uma sociedade, numa cidade, que o reino é dos homens, o pensamento é dos homens, o jeito é dos homens, a cultura, o modo de ver o mundo totalmente diferente. Então o missionário precisa saber muito bem essa diferença, como que a sociedade se comporta e como que a cultura daquela sociedade que são milenares, estão lá há séculos, há milênios. Então como que você vai derrubar uma coisa de 1000 anos? Então, por isso que tem que pregar o verdadeiro evangelho, que só Deus, a Trindade, para fazer esta obra. Então vamos continuar aqui. Uma perspectiva sociológica e cultural de missões. Nessa unidade estudaremos missões numa visão sociológica e cultural, ou seja, estudaremos o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos na sua religião e instituição. Tá? Eu vou mostrar agora, irmãos, um vídeo sobre nessa visão cultural, nessa visão sociológica, um vídeo da Igreja Deus é Amor, onde eu fiz parte durante alguns anos. Tem alguns missionários, a irmã Maria Lorene e Humberto Costa, outros irmãos que se dedicaram totalmente à obra de evangelização na África, trabalhos, e
uma das frases da irmã Lorena que ela vai basicamente falar é que a África acabou com o preconceito dela. A gente vai aprender muito com esses irmãos aí que implantaram um trabalho maravilhoso. Nós temos muito que aprender com o trabalho de outros irmãos. Então, assista comigo aí e glorifique a nosso Deus. No ano de 1987, o saudoso missionário Davi Miranda estava em oração durante a madrugada, quando Deus falou-lhe para iniciar a evangelização no continente africano. Logo após, iniciou-se uma campanha em favor da salvação de almas na África. Veja, o Senhor estava em oração e o Senhor falou para ele onde ele tinha que evangelizar. O missionário Davi Miranda convidou alguns obreiros de fé, os quais se dispuseram a viajar para iniciar a obra Temos muito que missionária aprender com na esse África. homem, tá, irmãos? Na matéria de missões. Porque o trabalho é feito pela Trindade. Então não adianta ter só aparatos materiais se não tiver o aparato espiritual. Isso aqui é verídico, tá, irmãos? Eu muito me emocionei ouvindo esse período documentário. de 1985, aí começava uma guerra, um conflito no continente africano, principalmente nos países de idioma português. E Angola estava em conflito, Moçambique. O saudoso missionário convocou a diretoria e me escalou para começar a fazer evangelização na África, que é formado de 55 nações, e nações carentes da palavra, né? No Brasil A a África gente é nações, irmãos. prega o evangelho e vê que o povo, Não é um eles país só. pisa favo de mel, mas lá na África o amargoso é doce, o amargo é doce. Adiante para a África com a mente de brasileiro ainda. Tem que estar com a visão deles. Como que eles veem o mundo. Cultura é a forma, a lente com que eles veem o mundo. A sociedade. Como que a sociedade, como que eles... Aquilo que é... Quando ele me convidou pela primeira vez, eu prontamente abracei. Que eu fui a primeira Maria evangelista Lorena, mulher vi ela pregar, por os pés no que Deus solo usa essa mulher africano. profundamente. Tem o tempo da guerra. Tá tudo destruído, não tinha água, não tinha luz. Ela O povo é sofrendo. espetacular. Nós ia longe buscar a água para dar para o povo da igreja. Mas quando chegava a hora do culto, era hora de abraçar, era hora de chorar, era hora de adorar o Senhor. Desbravamos a África por muitos países. Desbravou. E não medimos esforço. E dentro do tempo de Deus, realizamos, abrimos muitos países, de ombro a ombro, e nunca reclamamos, mesmo nas maiores dificuldades, porque tudo que começa é com dificuldade. O missionário sempre ele tinha isso, que a gente deveria ir lá para conviver um pouco com o povo, entender o povo, que eles que iniciaram Olha só, o trabalho da obra de Deus como ali, ele vê a meio cultura, como ele vê o mundo, como o ele vê a esforço cultura, a daqueles sociedade. que primeiro chegaram Esquece a naquele doutrina país, lá, o caso tá? da Essas nossa usos e irmã costumes, evangelista Maria lá é Lorena, outra coisa. do pastor Humberto Ramos, Não só Deus é bom, e mas outros todas irmãos as também demais que igrejas, colaboraram, foram braços de ferro, Que é a diferença de usos e foram costumes para a doutrina, tá, inflexíveis na irmão? questão de pregar o verdadeiro evangelho, anunciar a verdadeira palavra de Deus e aplicar o verdadeiro amor do Senhor Jesus. E conseguiram manter a identidade da Igreja Deus e Amor, que é não ter o amor só na prática, ou melhor, só na placa, mas na prática. É forte, hein? Em 1991, foi alugado um salão para a realização dos cultos e a obra foi iniciada.
Muitas almas foram salvas com a chegada da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Glória. A plantação do reino, não Muitos esquece irmãos placa, foram tá? perseguidos O e importante é que a ficaram igreja foi enfermos, plantada lá. mas não O desistiram de evangelho foi levar a pregado. Olha semente da quantas palavra pessoas de ganharam Deus para Cristo. àquele povo tão sofrido e sedento. Eles têm um trabalho espetacular lá. A guerra cessou, a igreja foi crescendo e mais países como Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe foram alcançados e estavam recebendo as primeiras palavras de fé e amor através da IPDA. Muita simplicidade, né? Dali começamos então a orientar obreiros, ensinar obreiros para também ajudar a evangelizar. Aprendi a amar. E o que mais me comove na África é de ver a sede do Evangelho, a sede do povo que necessita tanto de um apoio, de uma ajuda, de uma palavra de conforto. De 1.800 e poucas igrejas que existiam ali no país, quando o governo fez uma pesquisa e um levantamento quais seriam as igrejas que poderiam ser reconhecidas, e na época, graças a Deus, nós recebemos esta autorização, inclusive fomos chamados, parabenizados pelo trabalho. A Igreja Deus Amor vai para ajudar essas ovelhas e ganhá-las para Cristo. Inúmeras igrejas, muitas igrejas são expulsas então, por mau comportamento, país, mas muitas a igrejas eram expulsas Deus Amor permaneceu. pelas autoridades devido ao mau comportamento. E, no entanto, a Igreja Deus Amor foi aprovada, porque Deus estava na frente. Quem vai, mas tem que saber a cultura deles. A cultura, a forma de ver o mundo. Tem que falar de Jesus, das doutrinas que são eternas. Eu sempre fui uma pessoa Ouve com ela, olha só. que sinto amor no coração, mas o que a África tirou dentro do meu coração é o racismo. Hoje eu sei amar tanto o moreno como o branco. Tirou orgulho. O Senhor tirou tudo isso de mim. Pessoalmente senti que eu voltei a ser uma pessoa muito mais sensível para o meu próximo. E uma coisa que a África me tirou também foi o medo. Passa mil e uma coisa pela cabeça da gente. Então a África tirou o medo. Eu entendi que para onde a gente for e aonde a gente colocar o pé, desde que o nosso propósito for levar a palavra de Deus, o perdão, isto não tem barreira e a gente nunca tem que ter medo de fazer isto, fazer o bem para os outros. Quando a gente chega na África, a gente nota que esse orgulho cai por terra, né? E essa falta de humildade é arrancada por Deus e a gente se torna igual a eles. Então ajudou muito essa evangelização que nos transformou de tal maneira. Aí eu me identifiquei com os africanos. Aqui é o meu lugar. Eu tenho que pregar aqui na África. A África precisa de mim. Isso já vem em uma vocação divina, vem dentro do coração. Deus, ao entrar em nosso coração, Ele já coloca aquela ansiedade, aquele desejo da gente fazer o trabalho de Jesus.
Então hoje, quando nós chegamos no país e se igualamos com eles, eles nos abraçam com muito amor. E aqui estamos com o povo de Deus de Cabo Verde, um povo abençoado, um povo da igreja Deus e Amor. Emocionante, né, irmãos? E vocês podem ver esse documentário no YouTube. É bem longo ele. Vocês vão ver inúmeras igrejas, inúmeros crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro através da simplicidade desses missionários aí que foram lá e pregaram o Evangelho. E não olharam, tiveram que aprender, ou seja, tiveram que aprender a forma cultural deles, e a forma que a sociedade, como que eles viam as coisas, e apesar disso pregaram o Evangelho, se identificaram com eles. Bom, então, evangelizando os povos do mundo. Então, há essas estatísticas aqui. 2, a janela 10/40. Eu vou passar um vídeo em sequência falando sobre 3, o significado bíblico e histórico dessa área. Pra vocês entenderem a geografia, porque 10/40. 4, a janela 10/40 é o grande desafio. Tá? Então, nesse vídeo vai, na verdade, 2 vídeos, né? Vai mostrar basicamente, para vocês entenderem essa região 10/40 aí tudinho, um grande desafio, o significado bíblico e histórico dessa região e tantos povos que se encontram lá. E a gente já vai finalizar essa lição 1 aqui. Vamos lá. O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados. Mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram tha ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para tha ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje, com
como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulo de todas as nações. Jesus está vivo, sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos podemos mudar isto. A porta é estreita. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nesse vídeo vamos falar sobre a janela 1040. Se você não sabe do que se trata, vou lhe explicar. Começarei com uma breve e rápida explicação geográfica e entrarei no assunto de nosso interesse, que é o Evangelho de Cristo. No meio de nosso globo terrestre temos uma linha horizontal que se chama linha do Equador. Essa linha divide o globo em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Acima e abaixo dessa linha temos outras linhas paralelas a ela. Cada linha fica a uma distância da linha principal, que é a linha do Equador. A distância dessas linhas em relação à linha do Equador recebe o nome de latitude e é dada em graus. A janela 1040 é uma faixa de terra que começa no oeste da África, passa pelo Oriente Médio, vai até a Ásia e sobe entre as linhas de latitude 10 ao norte do Equador, indo até a linha de latitude 40, formando um retângulo qual chamamos de janela 1040. Os países dessa região são considerados o cinturão da resistência. Isso porque se trata de um número expressivo de povos não alcançados pelo Evangelho de Cristo. A janela 1040 possui 62 países, abrangendo países do Oriente Médio, África, Ásia, Eurásia e Europa. Em vários desses países a população evangélica não chega a 1%. A perseguição contra os cristãos nesses países é severa e faz com que eles sejam impedidos de ter uma Bíblia sagrada, orar, frequentar templos cristãos, ter liberdade de fé. Alguns têm seus templos queimados ou demolidos, outros são presos. Sofrem severas torturas e ameaças de morte para negarem a fé em Jesus Cristo. E muitos são mortos publicamente a tiros, queimados, espancados ou enforcados. Na janela 1040 se encontra a maioria dos seguidores das três maiores religiões do mundo, que são o islamismo, o budismo e o hinduísmo. É de se admirar a fé que esses crentes têm em Jesus, pois muitos deles, mesmo debaixo de ameaças e intensos sofrimentos, não negam a Jesus. Em alguns países como a China, por exemplo, existe a igreja subterrânea, que se reúne às escondidas para não serem pegos. Já na Coreia do Norte as pessoas são obrigadas a cultuar o ditador do país. Cada país tem seu traço cultural e atua de uma certa forma em sua perseguição religiosa. Os cristãos e missionários que atuam nesses e outros países necessitam muito de suas orações, e também de recursos materiais e financeiros para que o trabalho de evangelismo e pastoreio tenha sucesso e crescimento para a glória de Deus. O Senhor Jesus nos ensina que devemos orar a Deus. Bom, meus queridos, viram a primeira lição? Nós finalizamos falando para vocês de povos não alcançados, né? A janela 10x40. Então eu peço para você pesquise aí, fale um país interessante aí que você gostaria que a sua igreja implantasse sua igreja lá. Você vê, a Igreja Deus Amor implantou em alguns lugares da África. Muito bem, vamos na lição capítulo 2, idiomas e culturas do mundo, grupos que trabalham com as traduções das escrituras sagradas. Então, a tarefa da igreja podemos ver que é interna e externa. Grande quantidade de pessoas morrem a cada ano sem nunca ter ouvido o Evangelho. Então, nessa lição, capítulo 2, vamos falar muito sobre a questão da problemática das línguas, dos idiomas. Há 6.913 línguas no mundo, porém se torna mais complicado a evangelização quando olhamos da perspectiva da língua materna das pessoas e não apenas o idioma oficial do país onde mora. As línguas mais faladas são chinês, em primeiro lugar, o inglês em segundo, terceiro o espanhol, quarto o hindi, hindu e o quinto o árabe. Você vê que vai variando, mas 6.913 línguas, então é complicado, hein? Então eu vou passar mais um vidinho para vocês entenderem melhor
essa problemática da língua, da cultura, os idiomas, que são inúmeros. Um documento aí. Olha quantas com línguas, a irmãos. quantidade Não tem de nada de línguas tradução no da mundo Bíblia ainda. que não tem nada da Bíblia. O senhor pode mostrar? Sim, eu tenho uma lista aqui de mais 2.000 línguas que não tem nada da Bíblia. Não tem nada. Línguas ágrafas, não tem nada escrito. Então esse é o tremendo desafio que nós temos hoje. E existem projetos, 40 organizações se uniram para fazer parte de projetos para mudar essa história. E o objetivo era levantar, um exemplo, um missionário para cada língua até o ano 2025. Olha, eu queria que mostrasse o grosso do bloco, né? Porque o volume. Olha, isso aqui, ó. É absurdo. Aí são línguas, muitas delas línguas ágrafas, né? Ou seja, ela não tem ainda o alfabeto. Então, eu preciso de um especialista para estudar o fonema, ouvindo o falante, grafar essas línguas, esses fonemas, criar vocabulário e aí alfabetizar os nativos, para começar traduzindo, fazer um ensaio de tradução com João 3:16. É um trabalho de 30, 40 anos em cima de cada língua dessa. E é tão interessante, antes a gente tinha mais dificuldades para esse projeto. Mas hoje nós temos facilidades com programas, tecnologia, né? Que hoje um projeto desse, que ele falou um exemplo de 30, 25 anos, até 40 anos, um exemplo, a Bíblia para a língua tibetana gastou 90 anos. Em português, João Ferreira de Almeida, que iniciou o projeto dele ainda um adolescente, aos 16 anos de idade, o intelectual que falava diversas línguas, inclusive o Bahasa indonésio, porque era holandês, então ali da Alemanha, inglês, e ele falou, eu quero colocar minha vida nisso. O projeto dele ainda um adolescente, aos 16 anos de idade, o intelectual que falava diversas línguas, inclusive o Bahasa indonésio, porque era holandês, então ali da Alemanha, inglês, e ele falou, eu quero colocar minha vida nisso. E ele não concluiu a tarefa. Não concluiu, morreu antes. Morreu antes. Então, hoje nós temos programas que facilitam isso. Então, irmãos, como eu mostrei no vídeo anterior, é sobre a polêmica das traduções da Bíblia, né? Hoje, no mundo de hoje, existe aproximadamente 220 países. Nesse universo, quantas línguas são faladas? Demora-se em média de 15 a 20 anos para traduzir a Bíblia para uma língua. Então, tem lugares que é 70, 80 anos, 30 anos. Então, como vocês viram aí, de todas as línguas do mundo, 60% não tem nenhuma parte da Bíblia traduzida. Então, isso é muito grande desafio. O grande desafio, talvez o maior desafio que nós enfrentamos hoje é a grande comissão e de fazer discípulo de todos os povos. Então, vocês viram como o irmão mencionou aí que tem um projeto por até 2025 implantarem um missionário para fazer esse trabalho aí. Vocês viram como que é difícil, né? Então, concluído o capítulo 2, vocês um tema para vocês refletirem é a Bíblia portuguesa, João Ferreira de Almeida. Quantos anos ele traduziu? O Antigo e o Novo Testamento. Ele morreu, não concluiu ainda. Vocês pesquisem aí. Pesquisem, tá? Do João Ferreira de Almeida. Quem foi João Ferreira de Almeida? Tá? E como que ele traduziu? Como que ele fez essa obra? Muito interessante. Vocês vão ficar abismados com o trabalho dele. Muito bom. Ok?